Tá bom. Então, boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos à aula de Torá, de Zohar, Kabbalah. Vamos começar a nossa aula de hoje. Estamos na porção de Tzav. Vamos começar com a oração do Ari, tá bom? Para elevar nossa consciência, para que a gente tenha aí uma semana mais iluminada, a gente faça escolhas certas, tá bom? Escolher o nosso meio, escolher o lugar onde a gente se insere, as influências que a gente quer receber na vida da gente, para ter uma vida melhor, para ter, sabe, mais clareza, para ter, sabe, tudo de bom. E bom no lamim vi Adonai Adonai Avraham Slichot Modi Anam Lefanei Adonai Lorena V'Lovei Avoteinu V'Kitav Shaviat Shkevitenu Ledoratenu Avodatenu Avodat Kedusha Menachat Alanu Helek Mesodot Toratenu. הקדושה מה אנו מנו חיינו אשר עשיתם מנו חסד גדול כזה לא כן ענת מבינים כאן ולפני שתמיכו וצלח לכל חטאותינו ועונותינו ויהיו נותנו מפנים בעינינו לבדך וכן יהי רצון לפני אדוני אלוהינו ולאלוהי אבותינו שתגנע עדן לבבנו בהיותך ולהבטחה ותקשיב אוזנך לבגדנו ולבגדה לבבנו ורעו בסודות תורתך דת ויהיה לבדנו זה נחת רוח שג כבודיך קריאה תנוחד ותציל עלינו אור מכל משמעותנו בכל והיא נתינו ואישית אינו צמצו ניצוצות עבדך לקדושים אשר על עידן גלי דבריך ele בעולם זכותם זכות אבותם זכות אבותם כמותם קדושתם ימוד לא נאמר עכשיו בדין ולו וזכותם תאריך עננו במעד שנו למדי גמר תנים זו את ישראל גל עיני בביט הנפלאות תורתך כי אדוני ייתן חוכמה מפיתת ותבונה גל עיני בביט יכיר נפלא ככופה נקי יהי לרצון ימי פיון ליבי לפניך אדוני צורי וגואלי. Então, porção de Tzav. Essa porção é muito interessante porque a quantidade de versos que ela possui, que essa informação ela é legal. São 96. Essa porção da Torá, ela tem 96 versos e não por acaso o valor numérico da própria palavra Tzav é 96. Então, o mesmo valor numérico do nome da porção de semana corresponde à quantidade de versos que existem na porção. E essa correspondência, olha que interessante, essa correspondência numérica entre a quantidade de versos e o nome da porção não acontece em nenhum outro lugar em toda a Bíblia. É o único lugar da Bíblia onde essa correspondência ela ocorre. Vejam que interessante. E nesse capítulo, então, o Criador, ele instrui Moisés e Aaron e os seus filhos sobre as corretas práticas relacionadas à queima das oferendas, das ofertas. E a lição que o cabalista compartilha para a gente sobre essa porção é que quando nós sacrificamos para o Criador, quando a gente sacrifica para Deus com desejo, um verdadeiro desejo de se conectar com Ele, a gente evita o quê? A idolatria a ídolos, ou seja, é só quando a gente tem um verdadeiro desejo de fazer sacrifícios a Deus, ao Criador, e um verdadeiro desejo de se conectar com Ele, a gente evita o erro de cometer idolatria. E como nós bem sabemos, idolatria vai além da ideia, de você se curvar para imagens, e coisa e tal. Mas o que é idolatria? Idolatria é você direcionar poder a coisas que estão fora de você própria. Ou seja, toda vez que você atribui qualquer tipo de poder, de controle sobre coisas que estão fora de você, isso é idolatria. Isso é idolatria. Fulano tem poder de me deixar feliz. Nossa, essa pessoa tem o dom de me deixar irritado. É só um outro jeito de você falar que você é idólatra. Então tenha sempre muito cuidado com esse tipo de conversa, tá bom? Nunca fale para ninguém que aquela pessoa te deixa chateada, ou aquela pessoa te deixa triste, ou aquela pessoa te deixa extremamente feliz. O que você está falando, em outras palavras, aquela pessoa tem poder sobre você, sobre o seu humor, sobre o seu estado de espírito. Você está dizendo que a sua bem-aventurança depende de outra pessoa ou de alguma circunstância e não de dentro de você mesmo. Quando a gente age também de maneira egoísta, isso também é considerado idolatria. Toda ação movida pelo ego, pelo desejo de receber somente para si próprio, também é considerado como idolatria. E aqui ele termina dizendo algo muito, muito interessante. Ele fala, o cabalista fala que toda ação cuja intenção, aqui é pesado, toda ação cuja a intenção não esteja relacionada com a busca por uma conexão com Deus, isso já é idolatria. O que ele está falando aqui? Ele está falando que qualquer coisa que você faça, qualquer coisa, no momento que você acorda, até a hora de você dormir e tal, tudo que você faz durante o seu dia, se não tiver associado com a ideia de se conectar com Deus por meio dessa ação, isso é idolatria. Olha só que
ensinamento doído. Se hoje você foi trabalhar e antes de sair para o trabalho e durante a sua jornada de trabalho, você realizou esse trabalho e o seu pensamento foi ganhar dinheiro, receber seu pagamento, mostrar que você é um bom profissional, qualquer coisa que não estabelecer uma conexão com Deus, isso te coloca numa categoria de idólatra. Idólatra. O que você vai fazer com essa informação? Eu não sei. Mas se você não quiser ser um idólatra, faça a partir de hoje a querer fazer as coisas, não pelos motivos que você tem feito, mas para fortalecer a sua conexão com o Criador. Dessa forma, você não vai cair nessa categoria de idólatra. E certamente, né, não vai se conectar com essa categoria de ímpio. Hoje de manhã eu postei no grupo, hoje ou ontem, não me lembro, sobre a diferença do tzadik e do ímpio. Que a luz do Criador, que vai surgir agora, né, nessa última geração, vai ser muito forte e vai ser uma bênção para o tzadik, vai ser uma bênção para o justo, vai curar o justo, né? Vai cumprir, né? Cura no sentido de cumprimento, mas essa mesma luz para o ímpio, para o idólatra, para a pessoa que sai para trabalhar e não medita em realizar essa atividade com o propósito de se conectar com Deus, ou qualquer outra atividade, essa pessoa que é idólatra e, portanto, ela é uma pessoa ímpia, ela tem que saber que essa luz, na verdade, vai acabar fazendo mal para ela. Sabe, pessoal? Eu estava pensando muito nisso. Muitas vezes na minha vida, principalmente quando eu estava aprendendo, não que eu não esteja aprendendo, né, mas quando eu era mais aluno do que professor, tinha vez que eu não gostava de ter aula. Que eu não gostava de ter aula, que eu não queria saber de leitorar, não queria saber de estudar, não sabia de fazer nada disso. Não queria saber disso. Queria fazer outras coisas e tal. E aí, por quê? Porque a luz que saía do estudo da Torá não fazia bem para mim. Não estava me fazendo bem. É uma coisa estranha, né, de você ouvir, porque como é que pode um estudo espiritual, uma coisa de espiritualidade, não fazer bem para uma pessoa? E a verdade é que não faz. Eu estou falando isso porque eu experimentei, eu tive essa experiência de não conseguir ouvir, nem querer ouvir aquilo que o meu professor estava falando. Eu não suportava aquela luz estava me machucando, estava me incomodando, estava fazendo eu me sentir mal. Agora minha pergunta é, sabe, isso é bom ou ruim? Depende da sua experiência, né? De vida. Às vezes o quanto que a gente, sabe, fica incomodado com ensinamentos espirituais, principalmente aqueles relacionados com Torá, é porque essa luz que é direcionada para a gente está iluminando toda essa sujeira, toda essa escuridão que está dentro da gente. Então, por isso que fica difícil, sabe? Fica meio que insuportável. Esse sentimento, na verdade, é uma evidência do quão caído e quão negativo a gente se encontra, sabe? É igual quando você olha para o sol, você não aguenta, né? Você precisa tampar ou fechar o olho, ou olhar para outro lado. Fica insuportável tanta luz. Muito bem. Está escrito na Guemará que, então, no futuro, o Criador ele vai tirar o sol do seu bolso, e que o tzadik, que é o justo, que é a pessoa que não é ímpia, que é a pessoa que faz todas as coisas na sua vida com o único propósito de se conectar com Deus, esse é o tzadik. Ele vai ser o quê? Curado. Ele vai ser curado por essa luz, enquanto que o ímpio, ele vai ser prejudicado por essa mesma luz, a mesma luz. E não está falando, sabe, pessoal? Sim, também está falando daquilo que vai acontecer no futuro, mas está falando hoje, está falando com a gente hoje. Toda prática espiritual que a gente tem dificuldade de adotar é simplesmente o quê? A manifestação desse ensinamento. Ora, se existem práticas espirituais que são verdadeiras revelações de luz na nossa vida e por alguma razão a gente evita realizá-las, a gente não quer fazer, por qualquer motivo que seja, o que isso significa? Significa que a luz dessa atividade espiritual, ela te prejudica, ela não te faz bem, você evita ela. Por que você evita algo que vem de Deus? Por que você evita uma coisa que vem do Criador? O problema está na luz? O problema está na luz? Pensa no que eu estou te falando, olha o que eu estou falando para você. Existem práticas espirituais que, por alguma razão, não é para mim. Eu não tenho desejo por isso. Não é para mim, é para eles. Para mim não, eu não preciso fazer. É só para aquele pessoal lá. Eu não preciso fazer isso. Sabe, por que não precisa fazer? Porque é muita luz. É muita luz para mim. Me cega, me deixa desnorteado. Eu não tô pronto para essa quantidade de energia. Eu não tenho receptor para isso. Então a culpa nunca é da luz. A culpa é de quem
do receptor. É o receptor. Gente, isso é cabala básica. O receptor é sempre quem vai limitar a quantidade de luz que ele vai receber. Só que para você poder receber mais luz, você tem que abrir mão de certas coisas. Você tem que literalmente abrir mão de certas coisas, de certo estilo de vida, tem que abrir mão. É você que vai determinar o quanto de luz você vai receber. Ou você vai deixar alguém determinar isso para você. É alguém do lado de fora que vai chegar, olha, você só pode receber isso aqui de luz, tá? Mais do que isso daqui, você não pode. Não é para você. Não é seu destino. Não. É isso? Você vai deixar as outras pessoas dizer o quanto de luz você pode receber? É de se pensar. Você tem que olhar para a sua própria vida e falar, não, eu quero mais. O cabalista, o verdadeiro cabalista é aquela pessoa que não se contenta com menos do que o próprio Criador. Eu não quero nada menos do que isso. Eu quero o máximo possível. E eu vou fazer tudo o que eu puder para conseguir esse máximo. E se alguém interferir no seu caminho, saiba que vai ser considerado pelos reinos superiores como se você tivesse feito. Se você decide realizar uma boa ação, se você decide cumprir uma mitzvah, e você faz tudo ao seu alcance para poder cumprir ela, e fatores externos te impediram, não permitiram que você realizasse aquela boa ação, então é acreditado como mérito para você essa ação, mesmo que você não tenha realizado ela. Por quê? Porque você tentou de todas as maneiras, você tentou de todas as formas fazer aquilo, você deu o seu melhor. Você abriu mão de outras coisas. Você parou de se comportar de uma determinada forma. Você escolheu se distanciar de pessoas que estavam te influenciando de forma negativa. Então, e essa dor, essa separação, né? Essa dor dessa separação nunca é uma coisa simples, nunca é fácil. O nosso ego realmente ele fica muito perturbado quando esse momento chega, né, na vida da gente. Mas, de novo, é você quem tem que decidir isso, é você quem tem que saber o que eu quero, o quanto de luz eu quero para minha vida, o quanto você está limitando. Você próprio está limitando, ninguém está limitando você, ninguém está te limitando. As pessoas simplesmente elas repetem aquilo que elas ouviram de alguém, né? Eu ouvi isso, então agora eu estou reproduzindo isso aqui de novo e tal. Se eu fosse ouvir isso, olha só, pessoal, se eu fosse ouvir tudo que já me falaram sobre o que eu deveria buscar na minha vida espiritual, eu nunca teria saído do Rio de Janeiro, eu nunca teria deixado de ser o homem que eu fui há 20, 30 anos atrás. Eu ia continuar sendo a mesma pessoa medíocre que eu era. Se eu tivesse ouvido, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você não pode fazer aquilo outro. Mas eu falei, não, eu não vou deixar. Sou eu, né? Se eu aprendo que a única coisa que determina o quanto de luz eu posso receber sou eu mesmo, não faz sentido nenhum eu ficar ouvindo as pessoas dizerem para mim o que eu posso e o que eu não posso fazer. Primeiro que se o Criador colocou esse desejo em mim de receber toda a luz, é porque ele tem total intenção de me dar isso. Já começa por aí. Se eu tenho um desejo por algo realmente grande e eu tenho um verdadeiro desejo por isso, primeira coisa que eu tenho que saber, primeira coisa que você tem que saber, é que o Criador ele tem total condição de preencher esse desejo, porque foi ele próprio que criou esse desejo. O Criador ele nunca iria criar um receptor se ele não tivesse a intenção de preencher esse receptor com toda a luz. Eu realmente espero que você esteja entendendo o que eu estou falando, porque não tem por que você se limitar a esse nível de luz que você está recebendo hoje, achando que, não, esse é o meu limite. Não, esse não é o seu limite. Você pode muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E é triste, sabe, ver a gente, sabe, não, tá bom assim. Não tá bom assim. Mas isso não significa que eu sou uma pessoa mal agradecida por aquilo que eu tenho. Não faz não. Isso é ego. Isso é o Satã falando na sua cabeça. Mas existe um ensinamento no Talmud que fala, a pessoa que é rica é aquela que é feliz com o que ela tem. Porque eu vou... E agora? Quer dizer que eu nunca vou ser rico porque, né? A luz ela é infinita. Entende uma coisa? Ser rico, ser verdadeiramente rico, é não ter limitação. Ser rico é ser uma pessoa que sabe que ela pode receber esse fluxo de energia infinita do Criador constantemente. Ser rico não significa que eu vou só receber até aqui. Ser rico é saber que sempre vai ter um próximo nível. Sempre vai ter um próximo nível. Isso é ser rico. Ser feliz com o que tenho, o que é o que eu tenho? Eu tenho uma consciência de que sempre vai haver mais um nível a ser conquistado. Isso é ser rico. No momento que eu tenho, sei lá, qualquer número que você queira colocar, $1 trilhão. Se eu tiver $1 trilhão, estou satisfeito. Acabou, não tenho mais o que querer. Isso não é nada. Perto do infinito,
O que é um trilhão? Já parou pra pensar nisso? O que é um trilhão perto do infinito? Pois é. Na presença da luz, o tzadik será curado. O que significa ele será completo. Ele tem o desejo, pela luz por toda a sua vida. Aqui, ó, o desejo do tzadik é algo que ele mantém consigo, não só por um momento. Ele está sempre cultivando esse desejo pela luz. Não para, sai ano, entra ano. Entra Rosh Hashanah, sai Rosh Hashanah, ele não para, ele quer mais, ele quer ir para um próximo nível, ele quer poder experimentar, sabe, todas as possibilidades. Ele sabe que no momento que ele ficar satisfeito, no momento que ele ficar completamente satisfeito com aquele nível que ele alcançou, ele vai começar a regredir. Porque, lembrem-se, pessoal, se você não está crescendo, não tem que ficar parado. Ou você está crescendo ou você está regredindo. É igual quando você, por exemplo, sobe uma escada rolante, ao contrário, né? A escada rolante está descendo e você começa a subir. Se você ficar parado, você vai descer. A única forma é você continuar subindo. A escada, se você parar na escada rolante, ó, você vai descer. É assim, é isso. E é dito aqui, ó, o único medo que o tzadik tem é de não estar fazendo o suficiente. Como é que eu sei que eu sou uma pessoa justa? Como é que eu sei que eu sou um tzadik? Simples. Se você é atormentado diariamente com pensamentos de, putz, não estou fazendo o quanto eu poderia estar fazendo, isso é um bom sinal. É um sinal que é muito provável que você seja um tzadik. Porque esse é o medo do tzadik. O medo do justo, o medo daquele que busca a luz do Criador é esse. De não estar fazendo o suficiente para poder receber mais luz. Por isso que é dito em Provérbios, capítulo 28, verso 14. Feliz o homem que sente medo sempre. Agora a gente entende esse verso aqui do rei Salomão. Por quê? Feliz o homem que sente medo a todo momento. Porque ele está falando do tzadik. Feliz é o tzadik. Por que o tzadik é feliz? Porque ele sempre está buscando um próximo nível. Hein, Sara Roberto? Fala. Não, é que eu vi o trecho hoje, né, no grupo, e aí eu fiquei pensando sobre isso. Falei, cara, mas tem que sentir medo sempre, mas assim, o medo é o oposto da certeza, né? Porque se eu tenho certeza na luz do Criador, em tudo, eu não posso ter medo. Mas agora eu entendi. Aí você falou, agora você vai entender. E eu fiquei pensando nisso o dia inteiro. Falei, cara, mas não faz sentido eu ter medo, né? O medo é justamente esse, o medo de parar na escada rolante e descer. Por isso o tzadik faz essa pergunta. O que eu tenho que fazer mais? Essa preocupação, esse medo de não estar fazendo o suficiente para ir para o próximo nível. Esse medo de não estar fazendo o suficiente e estar ali estagnado, estacionado. A pessoa ímpia, ela pode dizer para si própria, eu não me importo com nada, não importa para mim se eu estou recebendo luz ou se eu não estou recebendo luz. Só que essa pessoa, ela está completamente equivocada, ela está errada. Por quê? Porque a luz, ela vai vir até ele. E é isso que a pessoa que, infelizmente não busca crescimento, ela não entende. A luz, ela sempre vai vir ao nosso encontro. A luz do Criador sempre vai vir ao nosso encontro. E quando ela chegar, ou ela vai encontrar um receptor pronto para receber ela, ou ela vai encontrar um receptor que não está pronto para recebê-la. E esse segundo, que é o ímpio, no caso, é aquele que não está pronto para receber essa abundância de luz, vai receber essa luz, e essa luz para ela vai ser como um veneno, como uma dor, como a própria morte, Chas v'Shalom, né? Então, nesse sentido, amigos, olha, isso daqui é algo realmente muito importante. A dor que a gente sente não é a abstinência da luz. A dor que a gente sente não é porque não tem luz na nossa vida. Se você entender isso, você vai entender muita coisa. A dor que a gente sente é porque tem muita luz entrando na nossa vida e a gente não tem receptor para receber ela. Vocês estão entendendo isso? Que quando você sente uma dor, uma mágoa, uma doença, o que for, você tem que saber, isso é luz que não está conseguindo se manifestar no receptor adequado, apropriado. A luz, ela vem do seu encontro e quando ela chega, não tem receptor para ela. O que acontece? Caos. O que é caos? Caos não é falta de luz. Caos é falta de receptor. Anota essa. Dor não é a falta da luz do Criador. Dor é falta de receptor para a luz do Criador. A próxima vez que doer, a próxima vez que magoar, a próxima vez que te deixar chateado, lembra disso. Isso aqui está acontecendo porque eu não preparei. Isso aqui está acontecendo porque eu não preparei o meu receptor. Isso aqui está acontecendo porque eu não fiz por merecer a luz que está vindo ao meu alcance, está vindo na minha direção. Se eu tivesse aumentado o meu receptor, se eu tivesse aumentado o meu desejo continuamente, esse momento era para ser um momento de glória, era para ser um momento de júbilo,
era para ser um momento de prazer, de intenso prazer. E eu digo que se você pensar dessa forma, nesse momento, certamente o jogo vai começar a virar. Porque você também não pode permitir que isso te leve para um lugar de angústia. Você tem que aceitar a realidade dos fatos. Você tem que aceitar a realidade dos fatos, mas você não pode se deixar destruir, mas pelo contrário, isso precisa servir para você, né, como um estímulo de começar a fazer com que o seu receptor ele se expanda, ele cresça. Você tem que pegar esse momento de dor e falar, olha, ok, eu estou sentindo essa dor porque eu não me preparei para a luz que está sendo revelada nesse momento. Olha, gente, quando a gente sente essa dor, esse caos, é muita luz. E quanto maior a dor que você estiver sentindo, isso significa que maior é a luz que está sendo revelada naquele momento. Revelada entre aspas, né? Porque não está sendo revelada porque você não preparou o seu receptor para essa luz. Gente, a dor que a gente sente, quanto mais intensa ela é, significa que mais luz estava tentando entrar na nossa vida e menos a gente se preparou para poder recebê-la. Só que isso não pode se tornar um pensamento de desespero. A gente não pode deixar que isso vire um pensamento desesperador e ficar remoendo nessa informação, ficar remoendo nessa dor de que, poxa, eu não me preparei, porque é o ego agindo numa segunda instância, né? São dois momentos que o oponente age. Primeiro, né, dificultando sua vida para que você não se prepare para receber a luz que está vindo ao seu encontro. E segundo, quando a luz chega, essa luz intensa chega e você não está com o receptor preparado, então aquilo se manifesta como dor, causa e sofrimento, o oponente entra em cena de novo e faz você ficar se sentindo culpado, faz você se sentir, sabe, caído e sabe, destruído. Então a gente não pode permitir essa segunda instância. A gente tem que pegar esse entendimento e falar, não, já que essa dor é muito grande, isso significa que a luz que está vindo na minha vida é grande. Então tudo que eu tenho que fazer é preparar o meu receptor a partir de agora. Tudo que eu preciso fazer é isso. A pessoa ela pode ser um tzadik ou um pecador, mas a verdade das suas conquistas espirituais não podem ser escondidas, não pode ficar oculta. Quem nós somos e aquilo que a gente faz sempre será revelado no final. Por isso, a gente pode ver, inclusive, que às vezes pessoas que parecem ser muito negativas, na verdade, são tzadikim, enquanto que algumas pessoas que parecem justas, na verdade, são pessoas destrutivas, são indivíduos destrutivos. Ok. Uma outra coisa que a gente aprende sobre a porção dessa semana, e que os cabalistas trazem aqui pra gente, né, que está relacionado, é sobre anjos. Como assim? É dito o seguinte sobre eles, sobre os anjos celestiais, que as pernas dos anjos, né, e os pés dos anjos estão sempre em linha reta, para frente. E, portanto, é dito que as pessoas devem buscar se comportar de forma semelhante aos anjos. O que isso significa? Se nós estivermos tentando imitar os anjos, então a gente tem que ter uma total compreensão do que significa esses pés, né, e essa perna e o pé reto desses anjos. Por que os anjos eles se movimentam de forma reta? Então, os anjos eles não se movem nem para a direita e nem para a esquerda. Eles são completamente, eles não são de forma completa, né? Eles não são afetados por pensamentos ou coisas que são ditas a respeito dele. Os anjos nunca são reativos àquilo que falam deles ou aquilo que pensam sobre eles. Eles não são afetados. Nada detém um anjo do seu trabalho. E isso é o nível o qual nós devemos desejar alcançar no nosso próprio trabalho espiritual. E a gente pode alcançar esse nível através da realização daquilo que nós sabemos ser o correto, ao invés de sucumbir ao quê? À influência de outras pessoas. Exatamente, né, aquilo que a gente começou falando na aula. No Zohar Pinchas, é dito que os anjos, então, eles têm os pés retos, enquanto que os demônios, eles ficam cambaleando. Repetindo, os anjos, eles têm uma postura reta, nem para a direita nem para a esquerda, não se deixando influenciar por nada ao seu redor, diferente dos demônios. Zohar fala, os demônios estão sempre cambaleando, para lá e para cá. Não se decide com as coisas. Uma hora tá aqui, outra hora tá ali, daqui a pouco vai ali de novo. Pronto, esses são os demônios, né? E por que os anjos eles têm um caminho reto e firme? Porque os caminhos do Criador são
direitos, são retos. Como está escrito no livro do profeta Oséias, capítulo 14, verso 10. Os sábios da Mishnah, eles disseram, aquele que faz uma oração, aquele que reza, né, ao Criador, precisa colocar-se de forma ereta e com os pés retos durante a sua oração, assim como os anjos ministros, né, os anjos superiores. Ou seja, os pés da pessoa durante a reza tem que estar retos, juntos e retos. E por essa razão, então, os sábios explicam. Quando a pessoa, então, ela faz a sua reza, né, a sua oração, ele precisa colocar os seus pés em uma posição adequada, apropriada, juntos, para que, então, eles fiquem retos. E o Criador, abençoado seja, diz aos anjos superiores, esses são aqueles notáveis em suas orações, que colocam os seus pés dessa forma. Para eles, os portões do templo estarão abertos e irão surgir, irão aparecer. Zohar Pinhas. Então, amigos, qual que é o ensinamento por trás desse Zohar? Muitas pessoas vivem as suas vidas como se fosse político. As pessoas vivem como se estivesse correndo para um cargo na presidência. Como assim? A pessoa que está concorrendo a cargo da presidência ou qualquer outro cargo político, na época da eleição, ela fica correndo atrás do quê? Do maior número de votos possíveis, não é isso? E, portanto, é nessa época que eles fazem tantas promessas, dizendo somente aquilo que as pessoas querem ouvir. Só fala aquilo que as pessoas querem ouvir. Vai em busca de aprovação, né? Busca de aprovação. A gente precisa sair dessa busca, sabe? A gente precisa abandonar essa corrida eleitoral. A gente precisa literalmente correr, se afastar dessa corrida eleitoral. Parar de ficar buscando o voto das pessoas. Parar de ficar querendo só falar aquilo que as pessoas gostam de ouvir. A gente precisa aprender dos anjos e não dos candidatos. A política. A porção dessa semana contém o quê? A passagem em que o Criador ele instrui Moisés em relação ao trabalho sacerdotal, né? Os sacrifícios que os Kohanim, os sacerdotes, precisavam realizar dentro do tabernáculo, dentro do Mishkan, e futuramente, né, no templo sagrado também, acerca daquilo que precisava ser queimado, né, a oferta que era queimada. E é dito que o sacerdote, então, ele deveria tirar as suas roupas e colocar outras roupas, né, para realizar esse tipo de trabalho, levar essas cinzas para fora do campo e colocar, né, em um lugar cerimonialmente puro. Então tinha todo um ritual que precisava ser feito, né? Por exemplo, no momento do recolhimento das cinzas, proveniente daquilo que era queimado, das ofertas que eram queimadas no altar. O sacerdote ele tinha uma roupa para queimar, né? Para fazer a oferta de queima, e depois que a queima era realizada, ele trocava de roupa, ele tinha que trocar de roupa para então pegar aquela cinza, levar para um lugar sagrado, né? Fora ali do local onde ele estava e tudo mais. E o que a gente aprende do fato de que tanto o sumo sacerdote quanto todos os demais precisava tirar as suas roupas, né? Trocar de roupas. E por que eles tinham roupas diferentes para cada situação? Que cada pessoa, cada situação requer que você, né, se comporte de uma determinada forma. Se a gente lembra disso, a gente para de querer ficar falando só aquilo que os outros querem ouvir, na esperança de, sabe, ser bem-quisto. Tem uma história sobre um professor espiritual, que é o seguinte: quando a pessoa visitava, então, esse professor, né, as pessoas perguntavam, né, e pediam conselhos a ele. E é dito que quando ele, então, recebia, né, essa pergunta, ou quando era solicitado a ele um conselho, é dito que ele começava a suar, ficar muito suado, pingando suor assim, sabe? Sempre quando alguém vinha pedir algum conselho para ele, ou quando vinha perguntar uma coisa para ele. E um dia, então, um dos alunos perguntou para o seu professor por que ele sempre suava daquela forma, por que ele ficava sempre suando daquela maneira, quando alguém fazia uma pergunta para ele, ou quando alguém pedia conselho para ele, porque afinal de contas, era só uma pergunta, ele não tinha que praticar nenhuma atividade física para poder responder, para poder dar um conselho. Ele não estava fazendo exercício para suar daquele jeito. Ele só estava, na verdade, ali pensando para poder responder. Mas por que ele estava suando tanto, né? O aluno perguntou. Então, o professor, de forma paciente, respondeu: sempre quando uma pessoa me pergunta ou me pede por uma bênção ou um conselho para solucionar o seu problema, eu não consigo ajudá-la, eu não posso ajudá-la, enquanto eu não sentir quem é essa pessoa. Ou seja,
enquanto eu não tô pronto, enquanto eu não me coloco no lugar dessa pessoa de forma plena, eu não descanso internamente. Eu preciso tirar minha roupa espiritual como professor e colocar a roupa daquela pessoa para poder de fato começar a falar com ela, para dizer para ela alguma coisa, para tentar ajudar ela de alguma maneira, para trazer alguma resposta para ela. Portanto, depois que eu ouço a questão da pessoa, eu tenho que tirar a minha própria roupa para poder dar uma resposta para ela. Você não pode ser a mesma pessoa. Quando alguém te pergunta alguma coisa, quando alguém pede para você alguma coisa, quando alguém pede um conselho para você, entende isso agora. Agora você tem que entender isso. Você não pode ser a mesma pessoa. A pessoa que você vai ser no momento que você tiver que responder alguém, não tem que ser a pessoa que você é até o momento que a pergunta é feita para você. Tem que tirar a roupa de quem você é e tentar vestir a roupa daquela pessoa para poder responder ela, para poder trazer um conselho para ela. Se você não fizer isso, é melhor que você não fala nada. Porque se você for tentar falar alguma coisa, vai ser igual um político. Você vai querer falar aquilo que a pessoa quer ouvir, sabe? Sempre quando alguém vem conversar, pedir conselho e tal, eu tento parar um pouco e elaborar, sabe? E nesse processo, a ideia que eu costumo fazer é sempre rejeitar as primeiras respostas que me vêm na cabeça. Sempre rejeitar as primeiras respostas. Porque eu entendo que essas primeiras respostas que vêm na minha cabeça é a minha atual vestimenta. É aquilo que eu sou naquele momento. Ou seja, eu não vou ter a resposta certa para o meu aluno. Por isso que eu vou descartando todas as respostas iniciais que vêm na minha mente. Porque eu sei que essas são as minhas roupas. Então, nesse processo, sabe, de descartando os primeiros pensamentos, as primeiras ideias, deixando isso ir embora, é esse processo de se despir. Você está se despindo do seu pensamento pré-concebido, né? Entende uma coisa, né? Eu vou falar de mim, tá? Que no caso é mais simples. Até o momento que eu inicio o meeting com o aluno, eu tô pensando em várias coisas. Eu tô pensando em coisas, sei lá, pertinentes à minha própria vida. Na hora que eu começo um meeting com o aluno, eu tô vestido com as minhas roupas, com os meus pensamentos, com aquilo que eu tenho trazido comigo ao longo do dia até aquele momento. A pessoa me faz uma pergunta, ou a pessoa pede um conselho para mim. Começa a pensar, não sei se você já teve meeting comigo falando, né? Talvez você já tenha visto, né? Calma. Deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu pensar no que eu vou te falar. Já aconteceu isso com você em algum meeting comigo? Talvez sim. Mas o que está sendo feito nesse momento? Nesse momento, essas primeiras ideias, esses primeiros pensamentos estão sendo o quê? Dispersados. Porque eu não tenho que estar usando essa roupa agora. Eu tenho que tentar usar a roupa da pessoa, para que a resposta seja de fato para ela. E aí ele conclui dizendo, depois de trocar tanto de roupa ao longo do dia, como é que eu não ia estar suado? O sumo sacerdote e os outros sacerdotes, eles não estavam simplesmente trocando as suas roupas físicas. Eles estavam removendo o que? A sua vestimenta mundana e vestindo suas vestimentas sacerdotais. Eles estavam alterando o que? O seu nível de consciência. Pessoal, quando a gente vai conversar com alguém, quando a gente vai ajudar alguém, quando a gente vai dar um conselho, responder uma pergunta, a gente tem que estar em outro nível de consciência do que aquele que a gente estava antes do início da conversa. A gente precisa aprender como libertar a nós mesmos de todas as camadas, ou seja, dessas roupas que a gente carrega com nós mesmos, se a gente realmente deseja alcançar algum progresso, crescimento no nosso trabalho espiritual. Uma história de um grande sábio chamado Magid de Mesri. E é dito que ele estava nos últimos dias, sabe, da vida dele, ele estava pronto para sair do mundo físico, então ele decidiu fornecer dádivas, presentes, para cada um dos seus alunos. Então, para um, ele deu a sua justiça, para o outro, ele deu a sua sabedoria, só que para um dos alunos dele, o Ravi Elimelech, né? Ravi Elimelech de Ligensky, o Magid de Mesri, a gente deu para ele o quê? O trabalho de consertar o mundo. Esse foi o trabalho que ele deu para o Magid de Mesri, para o Ravi Elimelech de Ligensky, perdão. O Magid de Mesrich tinha vários alunos. Quando ele estava perto da sua morte, né, de sair do mundo físico, ele começou a presentear dádivas, né, bênçãos, para cada um dos seus alunos. Então, para um, ele deu a sua justiça, para o outro ele deu sua sabedoria, mas para esse aluno, o Ravi Elimelech de Ligensky, ele deu o seguinte trabalho, Ravi Elimelech, você vai ter o trabalho de consertar o mundo. Essa vai ser a sua missão, consertar o mundo. Então, depois que o Magid de Mesrich, então, saiu do mundo físico, o Ravi Elimelech de Ligensky começou a fazer viagens, sabe, por todas as vilas, né, os vilarejos e tal, a fim de trazer as pessoas próximas do que da Torá, das mitzvot, ajudar as pessoas a se elevar e conectar com a luz do Criador. Então, 2 anos
2 anos se passaram. Então, certa vez ele encontrou a si mesmo sentado em sua casa e pensando, sabe, por que esse trabalho de consertar o mundo foi dado para ele? Por que o Rav dele, né? Por que o professor dele, o Magid de Mesrit, deu essa missão para ele? Depois de 2 anos fazendo o trabalho, ele então foi para casa dele, sentou ali na poltrona dele e então ficou pensando, poxa, por que o meu professor me deu essa missão? Qual foi a razão? Então, naquela noite, enquanto ele estava, né, dormindo, o professor dele, o Magid, ele veio até ele num sonho e disse: você viajou muito longe enquanto você estava tentando mudar o mundo, mas agora, quão longe você viajou para mudar e transformar a si mesmo? Ou seja, a missão de mudar o mundo não é lá fora, não é falando para as pessoas o que elas querem ouvir. A mudança no mundo a gente faz o quê? Internamente. Essa é a lição, porque é muito fácil para a gente ver aquilo que está errado com os outros, ao invés de ver as nossas verdadeiras falhas. No entanto, o nosso verdadeiro trabalho, né, começa com o nosso processo interno de correção, ou seja, com o nosso tikkun individual. Então, tudo aquilo que a gente faz, amigos, olha, em termos de conexão espiritual, tem como objetivo o quê? Nos ajudar nesse processo de correção interna. Correção interna. Tem uma história, na verdade tem 2 histórias que eu vou contar para finalizar essa aula. A primeira fala sobre um motorista que ele estava numa cidade e aí o chefe dele chegou para ele e falou assim: olha, eu quero que você pegue tal mercadoria que está aí na sua loja e traga até a matriz, né? O funcionário estava numa filial, o chefe estava na matriz, o chefe liga pro funcionário e fala: olha, pega o carro da empresa e traz esse material que tá aí e tal, que aqui acabou o estoque. Aí então, né, o funcionário então pegou lá o carro e tal, começou a dirigir, e dirigiu, sabe assim, de forma impecável. Dirigiu sem infringir nenhum tipo de regra de trânsito, não correu fora dos limites de velocidade, não atravessou no sinal vermelho, fez tudo certo. Quando chegou, estacionou o carro perfeitamente na vaga, chegou, entregou a chave, né? Falou: olha, tá feito aqui o trabalho, eu dirigi, tudo perfeito, não tomei nenhuma multa e tal. Aí o chefe falou: ah, que bom e tal. E cadê aquilo que eu pedi para você trazer? Aí ele falou: ah, eu não trouxe. Ah, mas eu fiz tudo certo, eu andei todo o percurso perfeitamente. E obviamente, né, o dono da empresa ficou decepcionado. E o que essa história ensina pra gente é que a gente pode falar todas as palavras certas para as pessoas, né? A ponto das pessoas admirarem a gente, por sempre, sabe, falar aquilo que elas gostam de ouvir. A pessoa não vai ter um A para falar contra você. Afinal de contas, o que a pessoa vai falar contra você se você passou a vida inteira falando só aquilo que ela queria escutar? Ela não tem nada, você fez tudo certo. Do ponto de vista dela, você fez tudo certo. Mas aquilo que precisava realmente ser feito, o trabalho interno, o verdadeiro trabalho interno, que às vezes é você falar aquilo que a pessoa não está, de repente, a fim de ouvir, não foi feito. Sabe, toda interação com alguém, a gente precisa, sabe, tentar trazer para fora aquilo que realmente nós somos. E não, sabe, usar essa mesma roupagem. Porque cedo ou tarde, a verdade, ela vai surgir. Tem uma outra história que fala sobre esse homem que ele era conhecido, assim, na comunidade dele, sabe? Como uma pessoa que não tinha muito entendimento de Torá, ele não tinha muita sabedoria, então ele era conhecido como uma pessoa que menos sabia Torá. Só que tinha uma história muito interessante sobre ele e que o rabino conhecia. O rabino da cidade já era bem velho e tal, e ele estava presente no dia da circuncisão desse homem, que era famoso por ser considerado uma pessoa pouco sábia. E ele lembrou que no dia da circuncisão desse homem, o Moel, né, que é a pessoa que faz o milagre, né, que faz a cerimônia, colocou um vinho na chupeta do bebê, né, e tal. É um costume colocar vinho, né, pro neném na hora que vai fazer a circuncisão e tal. E que na hora que ele colocou o vinho na boca desse neném, né, que depois se tornou esse homem conhecido como uma pessoa pouco instruída, ele falou o seguinte: quando a bebida entra, a verdade sai. Ele falou isso. E aí então, né, os anos passaram e tudo mais. O rabino daquela cidade, né, estava presente no dia desse evento e lembrou dessas palavras. Então, chegou o dia de Purim e aí o rabino, muito assim, querendo entender toda essa questão, começou a estimular aquele cara, né, a beber e tal. E aí o que aconteceu foi que, na medida que aquele homem começava a beber, ele ficava cada vez mais bêbado, né, era Purim. O rabino então chegou para ele assim,
na frente de todo mundo e falou, olha, agora eu quero que você comece a compartilhar o que você sabe sobre Torá. E aí todo mundo ficou escandalizado, né? Porque começou a falar assim, poxa, mas como que o Rabino tá fazendo isso e tal? Vai envergonhar ele na frente de todo mundo. Todo mundo sabe que ele não tem conhecimento de Torá, ele é uma pessoa iletrada e tudo mais. Só que pro espanto de todo mundo, aquele homem, agora bêbado daquele jeito, né? Começou a falar ensinamentos sublimes de Torá. Ensinamentos assim que as pessoas nunca nem tinham ouvido falar na vida delas. Todo mundo ali tinha um conhecimento de Torá, mas aquilo que aquele homem estava falando enquanto ele estava ali bebendo, sabe? Eram segredos e ensinamentos e insights que cada coisa que ele falava, as pessoas, uau, 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 que incrível e tal. E cada vez que ele falava, ele fazia mais um lehaim, ele bebia mais. E assim foi durante toda a noite, até que chegou uma hora que o homem desmaiou de tão bêbado que ele estava. Né? Mas todo mundo ali maravilhado de tantos segredos de Torá que ele tinha revelado para todo mundo. E aí então no dia seguinte, né, ele acordou lá com a ressaca dele e tal, foi falar com o rabino. Falou, rabino, olha, ontem eu bebi muito, eu até perdi a consciência, me deu até... como é que fala? Quando a pessoa esquece, me deu até... Amnésia, isso. Me deu até amnésia de tanto que eu bebi. O que eu fiz ontem? O que eu falei? Aí o rabino falou, olha, você revelou segredos da Torá e ensinamentos maravilhosos para todo mundo. E eu fiquei sem entender por que você se deixou, sabe, dessa forma. Por que você fez todo mundo acreditar que você é uma pessoa que não sabe nada? Aí o homem começou a chorar, ficou triste, começou a ficar muito triste e tal. Falei, mas por que você tá chorando? Todo mundo amou as coisas que você falou. Ele falou, pois então, eu tinha até ontem eu tinha um mérito muito grande de estudar muita Torá e nunca falar para ninguém o quanto eu era sábio. O quanto eu era sábio, e porque eu nunca revelei para ninguém o quanto eu era sábio, eu tinha um mérito muito grande. Mas agora todo mundo sabe o quanto eu sei. E aí então o rabino lembrou daquilo que foi dito na circuncisão daquele homem, que quando a bebida entrasse, a verdade ia sair. E qual que é o ensinamento aqui? Como é que está conectado com o que a gente está aprendendo hoje? Quando a luz vier na sua direção e ela te encontrar, a verdade ela vai sair. A verdade ela vai sair. Então esse é o ensinamento. Tudo de bom para vocês. Tenham uma boa semana e que com a ajuda do Criador, Bezrat Hashem, todos nós vamos poder ter uma semana, sabe, de muita emet, de muita verdade, de muita conexão com o Criador. E realmente, sabe, pessoal, meditando em tudo aquilo que foi dito, de termos a real preocupação de fazer o nosso trabalho interno, de não deixar que as influências ao nosso redor determine o tamanho do nosso receptor, o tamanho daquilo que, sabe, a gente verdadeiramente é. E principalmente, estarmos dispostos a abrir mão daquilo que a gente tiver que abrir mão, para poder estar pronto para receber toda a luz que o Criador quer compartilhar com a gente, tá bom? E lembrar também de que quando a luz do Criador alcançar a gente, a nossa verdade, ela vai ser exposta, ela vai se revelar. Então, boa noite para todo mundo. Obrigado pela presença e pelo tempo de vocês. Alguma pergunta? Alguém quer perguntar alguma coisa? Rívika? Não, pro. Você tá muito quietinha aí, minha filha. Tudo certo. Então tá bom. Té, fica bem aí você também. E Sara Roberta, obrigado também. Obrigada, pro. Obrigada, beijo. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada.